polo superior, aqui a região do dorso, aqui a região das costas, aqui os membros superiores, os membros inferiores e aqui o cordão umbilical. Nesse momento é possível que vocês também observem por subtração das imagens. Deixa eu só ver aqui só um probleminha. Aqui nós vamos reiniciar, acho que a tradução, vamos ver se tá, isso, voltou. Aqui nós vemos a região dos ventrículos, a região do sistema ventricular, a região do terceiro ventrículo, a região próxima do aqueduto, a região do istmo e aqui a região do quarto ventrículo. Então essas estruturas, elas são muito parecidas com as estruturas que nós vemos nos atlas. Então, se vocês observarem aqui, a região pré-óptica, né, com a região do quiasma, e aqui nós temos o saco óptico. Então, aqui vocês veem a relação com o saco óptico, aqui a relação do saco óptico, a região que vai formar os ventrículos laterais. Aqui a flexura, a região do istmo que separa essa região posterior. Aqui vai ser a região de terceiro ventrículo e aqueduto, e aqui a região do quarto ventrículo, e onde nós temos o teto da região do cerebelo. Então aqui vocês podem ver essas imagens. Então aqui os ventrículos laterais, já com uma separação, em alguns casos a gente já vê essa separação, e aqui um corte sagital. E nessa imagem aqui, nós fizemos a positivação em 3D, tridimensional, dessas estruturas aqui. Então aqui os ventrículos laterais, região do terceiro ventrículo, o aqueduto, o istmo que separa o aqueduto do quarto ventrículo, e aqui embaixo o quarto ventrículo. Aqui de novo, mostrando a região do aqueduto, o terceiro ventrículo e os ventrículos laterais. E de novo, aqui a região do quarto ventrículo. Então, cada uma dessas setas. Vocês podem ver que as imagens histológicas e as imagens anatômicas que a gente faz os cortes, elas são muito, muito próximas. E aqui a região, a visão lateral dessa estrutura tridimensional. E aqui um corte axial mostrando os ventrículos laterais. Então, aqui nós temos a imagem em escala de cinza. Aqui a imagem de inversão tridimensional do sistema ventricular, com os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o aqueduto e a região aqui embaixo do quarto ventrículo. E aqui embaixo nós somamos, nós fusionamos, ou seja, um processo de fusão das imagens. Isso tudo num embrião de 18 milímetros. Então, esse daqui. Isso aqui. Então, essas são as imagens que nós podemos ter de um embrião de 18 milímetros, com uma técnica que é de transparência e de priorização das estruturas císticas. Então, aqui eu vejo no corte sagital e aqui no corte frontal, aonde eu posso ver a separação dos ventrículos laterais, a comunicação através do terceiro ventrículo aqueduto e a parte maior aqui posterior que forma o quarto ventrículo. Então aqui essa estrutura não está girando o vídeo. Eu tentei achar esse vídeo hoje, mas ele acabou perdido. E aqui nós vemos o terceiro ventrículo, aqueduto, região do istmo e o quarto ventrículo. Aqui algumas imagens mostrando um feto um pouquinho maior, né? Mas também com essas estruturas, mostrando como funciona todo o sistema ventricular. Aqui seria a parte do cono posterior ou do átrio posterior, e aqui a parte anterior. Então, todo o sistema ventricular, ele vai indo para trás, Então, essa é uma situação bastante interessante que vocês já podem fazer. Essas são as estruturas, né, para vocês verem que depois da parte dessas vesículas, a gente ainda tem a formação do cérebro. Então, no primeiro momento, as vesículas têm mais volume do que o tecido cerebral, e passado a 13ª semana, 12ª, a parte das estruturas sólidas, como o cérebro, elas vão se formando, e depois disso nós temos a parte de desenvolvimento cortical, das fissuras, as fissuras de Silvio, aqui na parte lateral, a fissura calcarina e a fissura parieto-occipital. Então aqui a gente tem a fissura sulco parieto-occipital, e aqui a fissura occipital. Então, a SWOG preconiza
a realização de um exame básico e de um exame estendido, que eles chamam de neurossonograma. Eu acredito que a neurossonografia ainda é muito pouco desenvolvida no Brasil. Existe uma preocupação muito grande na ecocardiografia fetal, mas não existe uma preocupação muito grande na neurossonografia. E eu acredito que é porque a gente sabe ainda muito aquém do que a gente poderia do estudo neurológico e das complicações que isso nos traz. Isso vem melhorando ao longo dos anos, né? Esse é o padrão, onde nós estamos muito habituados a fazer os cortes axiais regulares, ou seja, o corte mais alto, esse corte onde eu vejo a região do átrio posterior, que nós vamos chamar de transventricular. O corte clássico do biparietal, também conhecido como corte transtalâmico, sempre mostrando aqui, nós vamos mostrar essas estruturas, e um corte obliquado, ou seja, é um axial obliquado, no qual vocês vão fixar a região do cavo e vão para a parte posterior. E aí é possível vocês observarem o diâmetro transverso cerebelo, a cisterna magna e a prega cutânea occipital. Hoje nós temos recomendado muito a todos os colegas que tentem, em todos os exames morfológicos, buscar fazer o corte sagital da linha média para mostrar o cavo no septo pelúcido e a região do cerebelo e a fossa posterior, né? E um pouco mais complicado, e acho que mais pela via transvaginal, na grande maioria das vezes, os cortes coronais. O transorbitário tem as órbitas aqui, os transsingulares, os transtalâmicos e os cortes transcerebelares mais da fossa posterior. Então é muito importante vocês estarem habituados com essa terminologia. O axial, ele vai crânio-caudal, o coronal, ele vai antero-posterior e o sagital, ele vai látero-lateral, né? Essas são o scan básico que a SWOG preconiza, ou seja, um scan mínimo que cada um de nós deve fazer num estudo morfológico entre a semana 20 e a semana 24, sempre levando em conta o formato da cabeça e as estruturas intracranianas. Então é bom sempre também ter um ganho adequado. Nós vemos muito colega que tem o hábito de deixar o transdutor as imagens um pouco mais escuras, e às vezes, deixando um pouco mais escuras, a gente acaba não vendo as estruturas, não identificando as estruturas intracranianas e às vezes perdendo até um diagnóstico de uma determinada patologia, né? Essa é um slide do professor Timotrich, uma cortesia dele, um grande amigo, mostrando os cortes e a relação com uma imagem tridimensional. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês um plano onde a gente possa fazer a medida do átrio posterior. Para fazer a medida do átrio posterior, vocês devem, de forma já mecanizada, não precisa traçar essa linha, mas entender que vocês têm uma linha que separa o átrio posterior em dois, e 90 graus vocês traçam uma linha que vai buscando a fissura calcarina. Essa fissura ela já é identificável a partir da 22ª semana, então um pouco antes é um pouco mais difícil de já ver essa fissura, mas a gente faz essa medida aqui. Então esse seria a forma ideal e correta de fazer a medida do átrio posterior. No plano transventricular é muito importante também observar o cavo do septo pelúcido e também os átrios anteriores. O átrio posterior próximo ao transdutor, muito frequentemente nós não conseguimos visualizar, devido à tábua óssea, ela faz uma espécie de uma sombra, e nós só visualizamos, em geral, o átrio posterior mais distante do transdutor. Mas os átrios anteriores é muito comum eu conseguir observar os dois. E isso, às vezes, nos dá informações a respeito de como está o sistema ventricular nesse lado. Em casos, às vezes, de hemorragias intracranianas, onde você tem uma oclusão do sistema ventricular, e ele, de certa forma, entre aspas, acaba entupido, você tem um aumento somente dessa área do ventrículo. Então, você vê uma assimetria do tamanho do átrio anterior. Aqui os átrios posteriores, como eu falei das medidas,
e aonde vocês colocam, vocês encostam o transdutor em direção à fissura. Então aqui vocês encostam e fazem a medida do átrio posterior. Sempre lembrar de ter essa orientação com a fissura parieto-occipital, ou a fissura calcarina, que ela aparece aqui. Então, a partir de 22 semanas, a gente tem transdutores eletrônicos que podem fazer cortes simultâneos nos planos ortogonais. Aqui o corte transtalâmico. O corte do biparietal parece muito simples, mas muita gente acaba esquecendo de ter um cuidado maior em mostrar as estruturas do biparietal, principalmente o cavo no septo pelúcido, a separação do tálamo, e aqui as duas áreas do tálamo, e essa seta apontando para a região occipital, né? Aqui a região dos tálamos, os cavos, o sinalzinho de igual. E também uma pergunta que sempre me fazem a respeito de como medir fora, dentro ou fora, fora. De maneira geral, a escola americana faz fora, dentro, e a escola europeia faz fora, fora. Esse é um guideline recomendado pela SWOG em 2016, e eles já citam que a medida, eles recomendam preferencialmente usar a medida fora, fora. Quando você faz a medida fora, fora, você precisa usar curvas que usam esse tipo de parâmetro, porque vocês podem utilizar a curva que faz fora, dentro ou fora, fora. Então essas são as recomendações mais novas da SWOG. O plano transcerebelar, mais uma vez, fixa aqui o sinalzinho do igual do cavo e vai para a parte posterior. Então vocês tombam um pouco o transdutor e vão para a parte da fossa posterior, observando a região da cisterna magna e aqui o cerebelo. Eu vou fazer essas medidas, então aqui o cavo no septo pelúcido, os átrios anteriores, aqui o diâmetro transverso do cerebelo, com o seu aspecto usual, e a medida do maior comprimento, e a região anecóica, que corresponde à cisterna magna. A avaliação da coluna. Às vezes, nós não temos o hábito de avaliar a coluna com muito cuidado. Nós ficamos muito preocupados com a cabeça, com o coração e com outras estruturas e acabamos não olhando a coluna de uma maneira mais cuidadosa e muitas vezes nós podemos perder algumas informações importantes, como uma hemivértebra, uma escoliose, uma alteração de desvio da coluna anterior ou lateral. E é importante que vocês façam a avaliação em cortes axiais, em cortes sagitais. E aqui, para quem está vendo aqui embaixo, o cone medular, ele termina a nível do L2. Então, hoje em dia, como nós temos aqui no Brasil pacientes procurando para fazer cirurgia de espinha bífida, um dos pontos muito importantes é você estabelecer o nível que essa lesão está. Ou seja, se essa lesão está comprometendo somente vértebras lombares e sacrais, essa paciente, em geral, pode ser candidata a uma cirurgia. Se essa lesão passa a níveis torácicos, a gente acaba excluindo essas pacientes do processo de poder ser indicado na cirurgia. Então, quando vocês tiverem um caso de espinha bífida e tiver que fazer, colocar o nível, né? Observa o cone medular, né? E aqui vocês têm o cone medular, ele para em L2. Então aqui vocês veem a coluna em 2 cortes. As imagens tridimensionais também nos ajudam muito. Hoje não vou falar muito e mostrar muitas imagens patológicas, a gente está deixando mais para o congresso, por isso a gente está falando que é um aquecimento para o congresso, né? E a neurosonografia. Então eu diria para vocês que a neurosonografia é um desafio muito grande para nós. Então eu diria para vocês não subestimarem as patologias do sistema nervoso central, por favor. Os cortes, geralmente nós temos feito a neurosonografia em pacientes que têm alguma suspeita, tem outras alterações no exame que podem estar associadas com alterações cerebrais, infecções, anomalias cromossômicas e história familiar. Preferencialmente, toda neurosonografia ela deveria tentar ser feita pela via transvaginal, aonde nós temos uma melhor qualidade de imagem. E sempre que possível, a aquisição de volumes para nós estudarmos em um segundo tempo, detalhadamente, passo a passo,
esses cortes, e nós vamos também mostrar isso em alguns casos que a gente tem nesses volumes e mostrar a importância da aquisição. Então nós vamos mostrar para vocês no evento como a gente analisa esses volumes e quão importante é a aquisição desses volumes na neurosonografia. Então, a via transabdominal, quando não é possível, geralmente quando o feto está pélvico, mas mesmo assim pélvico a gente tem possibilidade de entrar pela fontanela, mas óbvio, as imagens não são tão de qualidade ou tão importantes quanto a gente tem na via transvaginal. Aqui a gente tem uma imagem transabdominal que entrando, mostrando o corpo caloso, a fossa posterior. O detalhamento é bom, mas não é tão bom quanto a gente obtém na via transvaginal. Então aqui a gente tem um exame na via transvaginal, mostrando um corte parassagital, ou seja, um pouco para lá da linha média, mostrando a região do ventrículo lateral. Os objetivos, nesse caso, eles aumentam, né? Então eu vou avaliar mais estruturas, eu vou avaliar também a formação de giros e de sulcos, eu vou avaliar a parte também de artérias e veias, então é um exame bastante mais detalhado, porque a gente também enxerga também o processo de mielinização, ou seja, as lâminas de formação do cérebro. O sistema ventricular é um sistema bastante importante para a gente estudar, então na região da fossa posterior nós temos o forame de Lush-Kernagen-Di, região do quarto ventrículo. Comunicando o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo nós temos o aqueduto de Silvio, mais aqui em cima o terceiro ventrículo, que comunica com os ventrículos laterais e formam esse sistema ventricular. Os cortes axiais, que nós comentamos anteriormente, o transtalâmico, o transventricular e o transcerebelar, né? Então, mais uma vez mostrando as estruturas anatômicas, né? A fissura lateral, a fissura de Silvius, ela é extremamente importante no processo de associação com desenvolvimento neurológico e desenvolvimento intelectual, né? Então, a fissura de Silvius é um marcador para nós extremamente importante. Aqui, mostrando a fissura de Silvio e como ela se comporta ao longo da gestação. Esse processo a gente chama de operculização. Ela é aberta e ela vai fechando ao longo da gravidez. Então, esse V aqui, ele vai diminuindo, né? Então, ele vai fechando e em cada idade gestacional nós temos essas imagens, né? Aqui o corte sagital da linha média, mostrando aqui as imagens, e aqui a outra imagem parassagital lateral. Aqui uma imagem da linha média, com o corpo caloso, a região do quarto ventrículo, a região do tronco, aqui o aqueduto entrando aqui, e aqui a região do terceiro ventrículo. E aqui a gente tem o corte sagital da linha média, mostrando o comprimento do corpo caloso. Conversando esses dias com a doutora Karina Aratz, discutindo um caso que nós tivemos essa semana, ela me falou que lá em Israel eles não têm mais feito a medida da espessura do corpo caloso. Eles estão dando mais importância para o comprimento do corpo caloso. Então essa é uma dica, uma notícia fresquinha para vocês aí. Então cortes, a gente precisa estar acostumado, o que eu vejo nessa imagem, como que seria em outro corte. E aqui vocês veem um corte aqui axial e aqui um corte sagital simultâneo. O cerebelo, a árvore da vida, é muito importante. A gente passa a estudar o cerebelo. O Dr. Pilu, a partir do início dos anos 2000, Gustavo Maliner, o Dário Palladini, o Shawi, mostrando essas imagens onde a gente tem a identificação da fissura primária, a região do fastígio. Então, a fissura primária separa o cerebelo anterior do cerebelo posterior e da região do vermes. Então, é muito importante que a gente consiga identificar. Então, essa aqui é a fissura primária, né? Cerebelo anterior, cerebelo posterior e a região da... A vascularização, a artéria pericalosa, todo mundo gosta de mostrar a artéria pericalosa, é um vaso bonito, o exame fica bonito, então é muito importante também mostrar, e mostrando a artéria pericalosa, nós acabamos mostrando a presença também do cerebelo, né?
Aqui, cortes multiplanares, mostrando, então nós estamos bem na linha do corpo caloso, e aqui nós vemos a área de união dos hemisférios. Então, é essa área aqui. Então, eu estou aqui no cerebelo, plano A, plano B, plano C. O plano C é um sagital, e eu vejo bem essa área que fusiona e comunica os dois hemisférios, né? Aqui em 3D, essa área aqui, mostrando em 3D. Aqui de novo em 3D, e como que é essa correlação com uma imagem de uma peça, né? Aqui os cortes, aqui um corte grosso, mostrando em tridimensional o corpo caloso, com uma espessura normal, e um comprimento aparentemente normal. Aqui o corpo caloso, a fissura parieto occipital, o sulco calcarino, aqui a região do tentório, que divide essa área em região supratentorial e infratentorial. Na região infratentorial, nós temos a cisterna magna, o cerebelo e o tronco, que estão de extrema importância nas patologias de fossa posterior. E sempre devem ser avaliadas qualquer patologia da fossa posterior, mostrando um corte sagital. Aqui vocês veem um corte sagital lateral, e aqui um corte sagital da fissura de Silvius, mostrando a operculização. Aqui os cortes coronais. Então o primeiro corte coronal é um corte que passa pelas órbitas, então é o transfrontal, onde a gente vê o final das órbitas aqui, e aqui a separação dos hemisférios. Então esse é um corte que nos ajuda muito nas alterações do tipo holoprosencefalia, principalmente a lobar e a semilobar, aonde nós temos uma fusão dos cornos anteriores. Então, a fusão dos cornos anteriores ela é vista através desse corte transfrontal, e a não fusão exclui a holoprosencefalia lobar, a lobar e a semilobar. Os cortes transcaudados é um corte segundo aqui, eu vejo bem os átrios anteriores, o corpo caloso, as paredes laterais do cálculo do septo pelúcido, os gânglios da base, os núcleos caudados, né? Então são estruturas, e até posso observar o processo de laminação do cérebro, e também até aqui, como vocês veem, as laminações e mielinização. Aqui nós estamos nos transtalâmicos, os tálamos estão aqui, e um corte mais posterior, que seria esse daqui, que a gente chama transcerebelar. Alguns radiologistas usam esse corte para fazer até o diâmetro transverso do cerebelo e medir os átrios posteriores, então também é uma outra forma. Aqui um corte coronal mostrando a separação dos cornos frontais, aqui as órbitas, então eu estou cortando aqui, passando pelas órbitas, aqui o corno anterior e a separação dos dois hemisférios. Aqui um corte transcaudado, né, onde eu já vejo aqui essa estrutura que conecta um hemisfério com o outro, que é o corpo caloso, a parede lateral do cavo do septo pelúcido, os átrios anteriores. Tá? Então fica bem claro essas imagens aqui. Aqui a peça anatômica, mostrando aqui o corpo caloso e aqui o corpo caloso, que conecta, tá vendo? Um hemisfério com o outro. Então por aqui passam fibras que conectam um lado com o outro. Quando nós não temos o corpo caloso, essas fibras elas tentam se refazer de uma outra determinada forma. Então o cérebro acaba se conectando, mas obviamente não é da mesma forma como que a gente tem classicamente, né? Aqui o transtalâmico, onde eu vejo os átrios anteriores, aqui o corpo caloso, aqui a parede lateral do cálculo do septo pelúcido e a região dos tálamos, né? A fissura hipocampal aqui embaixo, e o nervo óptico ele passa aqui embaixo, e é possível também de poder avaliar, né? A medir, até a Karina tem um trabalho bastante interessante quanto a isso. Na fossa posterior, aqui vocês veem os átrios posteriores, a região do tentório, que está correta, né? Ela não está alterada, e aqui o diâmetro transverso do cerebelo. Então aqui nós vemos o diâmetro transverso do cerebelo, os átrios posteriores e o posicionamento do tentório, né? Então aqui o posicionamento do tentório,
não tem nenhuma alteração. Às vezes, quando vocês encontram, por exemplo, um cisto aracnoide retrocerebelar, ele desloca um lado do tentório e vocês sabem que está tendo um efeito massa, elevando essa estrutura, né? Então, é muito importante a neurosonografia, né? Terminando agora o nosso bate-papo, mostrando essa técnica, né? Então, esse é como eu diria, o aquecimento que a gente tem para no congresso poder fazer, mostrar para vocês as patologias